estamos aí pendente dele, Espírito Santo. Quantas vezes passamos por el deserto em nossas vidas, passamos por las dificuldades. Quantas vezes, às vezes até em desespero entramos. Não é porque não é crente que não entra em desespero. Muitas vezes nós quedamos ali desesperados, de Senhor. Mas graças a Deus, a promessa de nosso Senhor Jesucristo se cumpriu. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós outros. O Espírito Santo está, sabe que existe, sabe que essa alegria de ter o Espírito Santo, de saber que não está solo, de saber que mesmo nesses momentos de desespero, tu tem aquele momento que tu paras ali e diz, oh glória, não estou solo. Oi, glórias a Deus que não estou passando sozinho. Estou com Deus, o Espírito Santo habita. E sabemos que o Espírito Santo é nosso professor. E dissemos, não? Oh Espírito Santo, oh professor, Deus maravilhoso. Me ensina como tenho que caminhar agora neste momento tão difícil. Me ajuda a passar por estes momentos. E é nisto que vamos estar falando a respeito da água da vida. Água da vida, a respeito da mulher samaritana. Uma mulher que se parece muito com nós outros, quando aún não conhecíamos a Jesus. Uma mulher que estava necessitada, que necessitava desta água viva. E a promessa de Deus se cumpriu, porque hoje temos esta água viva em nós outros, que é o Espírito Santo, é a promessa de Deus. Juan capítulo 4, vou ler de versículo 1 e vou seguir um pouco, não vou ler todo, porque depois falamos de maneira contextual. Diz assim a palavra, Juan capítulo 4, o título aqui está Jesus e a mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor entendeu que os fariseus haviam oído dizer, Jesus hace bautiza mais discípulos que Juan, aunque Jesus não bautizava, senão seus discípulos. Saiu de Judeia e se foi outra vez a Galiléia. E lhe era necessário passar por Samaria. Vino, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto a las heredades de Jacó, deu a seu filho José. E estava ali o poço de Jacó. Então Jesus, cansado del caminho, se sentou assim junto ao poço. Era como a hora sexta. Vino uma mulher de Samaria a sacar água. E Jesus lhe disse, dá-me de beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade a comprar de comer. A mulher samaritana lhe disse, como tu, sendo judío, me pides a mim de beber, que sou mulher samaritana? Porque judeus e samaritanos não se tratam entre si. Respondeu Jesus e lhe disse, se conheceras o dom de Deus e quem é ele que te disse, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor Deus, Padre Santo, Deus de poder, toda a glória e toda a honra, Senhor, é para ti, Padre. Quero me quedar muito pequeno nesta manhã. Quero que use-me, ó Senhor Deus, como um vaso, ó Padre, que podamos dar frutos através de tua palavra. E que não seja eu, ó Senhor Deus, nada de minha vontade, pero que seja a tua, ó Senhor Deus, porque necessitamos. Eu necessito escutar, eu necessito de tua palavra, Senhor. Eu estou sedento, ó Padre Santo, para escutar, Senhor Deus, tua voz. Habla, Senhor Deus, conosco, ó Senhor, para que podamos aprender mais, para que podamos ver novamente tua palavra, para que podamos, Senhor Deus, caminhar com fé, Senhor. Te damos graças, ó Senhor Deus, Padre Santo, por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Muito bem. Eu tinha hoje uma palavra preparada e não era esta. A palavra que Deus me preparou para trazer para a igreja, vai se quedar para a próxima semana.
Porque a palavra que eu ia trazer, que eu estava reflexionando toda a semana para poder falar a respeito, Deus usa pessoas ungidas, pessoas de Deus, empieza a tratar, a falar comigo de certa maneira, a cambiar e me dar este tema de hoje. Ou seja, vou preparar o caminho para as próximas semanas. Preparar através desta palavra para falar de hechos do Espírito. Pero é necessário que entendamos o que está passando aqui. Primeiramente, vemos este contato com Jesus Cristo com Samaria, uma cidade onde estavam ali os samaritanos, aquelas pessoas que seguiam, que foram um povo dividido, povo de Deus, que se uniu ali a outros povos, enfim, não vou entrar agora nestes detalhes, pero é um povo que não havia entendimento com os judeus. Judeus e samaritanos não havia como. Olhai um pouco aonde samaritanos ali em Israel, um povo, um remanescente desta época, não? Pero eles não estão vivendo ali exatamente onde estava aqui este povo aqui. Mas é importante entender que Jesus foi aquele que deu início ao Evangelho. Não? Sabemos que Jesus saiu ali de Jerusalém, Jesus saía ali, foi em Gadara, não? Foi em Samaria predicar, ele saía ali, porque a palavra não era só para os judeus, mas era para todos os confins da terra, para cada um de nós outros, a palavra de Deus. E vemos aqui algo interessante, porque a palavra de Deus vem sempre nos ajudar a nos acercar a Jesus. E não foi diferente com esta mulher. Por isso que falei no início que nós parecemos muito com esta mulher samaritana. Porque um dia nós não aceitávamos estar juntos a um povo de Deus. Não aceitávamos estar com Jesus. Não queríamos estar, porque venimos do pecado. O pecado de Adão dominava nossas vidas, dominava nosso corpo, nossa mente. Pero esta mulher samaritana um dia teve um encontro com Jesus. Pero é interessante que ela foi ter um encontro justo no poço de Jacob, onde há anos atrás, centenas de anos atrás, Jacob ali comprou aquele poço. Sim? E dali também algo que tem uma sombra com Jesus, porque foi ali que ele conheceu a Raquel. Foi ali que ele teve um encontro com sua mulher. E nós outros acordamos que somos a novia de Cristo. E a necessidade de ter sede, a necessidade de buscar esta água para poder ter esta água viva em nós outros, para sermos novias de Jesus. Então, o que passou em Jacob, por isso que sempre digo, é a importância de ler o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento abre de la sombra do que vem por depois, que é Jesus Cristo. Então, ali estava já a representação. E havia a necessidade, a própria palavra diz em João capítulo 4, versículo 4, e era necessário passar por Samaria. Jesus tinha esta necessidade, ele vem de Judeia, tinha que ir para Galiléia, mas havia que passar, ele tinha que passar por ali, parar um pouco, ir naquele poço e esperar algo ali poderoso. E é interessante que é um momento onde não houve um milagre. Não se vê um milagre junto com a mulher samaritana. Mas houve palavra, palavra com poder, palavra de transformação, palavra de câmbio. Esta mesma palavra que nos cambia a cada dia. Esta mesma palavra que está em nós outros a cada dia. Disse, ai pastor, pero eu não escuto a palavra a cada dia. Creyente, para um pouquinho, vamos parar, analisar, porque temos que ler. Todos têm, não? A Bíblia,
em el móvil, ¿no? Creo que todos tienen. Entonces está fácil, va a trabajar, vuelve del trabajo, ¿no? En la hora de la comida, porque la palabra tiene que nos alimentar a cada día. Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros a cada día. Ele habita en nosotros, somos templo del Espíritu. E por sermos templo del Espíritu, esta água viva está em nós, é o que nos move. Esta água que nos transforma, nos alimenta a cada dia. Então, é necessário estudar a palavra, ler os versículos, entender um contexto para nosso próprio crescimento espiritual, para que podamos estar em la presença do Senhor. Agora vamos ver a importância deste poço. Porque ali estava a samaritana, que vai lá 12 horas del dia, às 12, chega ali, aproveita que não há nada, não há nenhuma mulher ali para correr água, vai uma hora que está caliente, uma hora que é difícil para passar água, ela aproveita ali e vai ali sacar água daquele poço. Ela vai uma hora onde não há nada. Ela aproveita este momento para ir buscar algo para ela, onde não há nada. Mas qual é a importância deste poço? Há que ver que este poço servia para as ovelhas, servia para os pastores, servia para os viajeros. E se vamos ver como sombra, tem tudo a ver com nós outros. São todos aqueles que estão de passagem. São todos aqueles que não fazem parte, não estão ali, não vivem ali. Passam por ali. Uns sim, outros não, outros estão só de viagem. Passa por ali, corre um pouco de água. Outros vivem ali, ou seja, aquela água, aquele poço, aquela representação que Jesus quer passar para esta mulher. Esta água alimenta a todos que vão a buscar neste poço. Isso tem todo a ver com nosso Senhor e Salvador Jesucristo. E é interessante o que todos os problemas que esta mulher apresenta a Jesus, como um problema material, Jesus lhe mostra de maneira espiritual. Todo o que ela passa, todos os problemas que ela vê, problema social, problema com o rabinato ali dos samaritanos, todo o problema com os vecinos, todos os problemas com o trabalho, todos os problemas que ela apresenta, sua própria vida, que é um grande problema, todo o que ela apresenta é de maneira material. Pero Jesus sempre leva aquela excusa dela para mostrar a importância espiritual, onde todos esses problemas vão ser resueltos. E isto que é para nossas vidas, amados. Com Jesus, podemos apresentar nossos problemas físicos, nossos problemas materiais, apresentar os problemas de cada dia, porque Deus vai transformar isto em algo espiritual para que pueda ser resuelto. Como vão os milagros? Porque Jesus transforma água em vinho, ou seja, algo material, mas com poder espiritual. Como é que ele sana um cego que tem um problema físico, um problema material? Ele corre aquele problema material, usa a parte espiritual para transformar em sanidade. Então, é o mesmo que Jesus empieza a ser com a mulher samaritana. Os problemas materiais que ela apresenta, ele vai sempre levar ao plano espiritual. Quando ela habla de sede material, Jesus está falando de água viva. Que esta água que ela está querendo, ela quer hoje, amanhã. Pero a água viva, ela se renueva em nosso ser, em nossas vidas, a cada dia. Nos alimenta, nos dá força. Jesus sempre transforma aquilo que está
del material en la parte espiritual. Milagros, maravillas, transformación. Jesús, de camino a Samaria, havia uma necessidade, havia algo a ser, algo muito importante, porque havia obra a ser em Samaria. E esta obra só estava dando início a Jesus Cristo, através de uma mulher. Porque é o que vamos ver em Hechos, na próxima semana, a continuidade de Jesus, através de seus discípulos. Mas o importante é ver que Jesus, ele não usou milagros, ele usou palavras transformadoras, palavras de câmbio, palavras de renovo, palavras onde a pessoa para, analisa, ela se entrega, ela se arrepende, ela se põe, delante dela ela consegue ver Jesus Cristo e consegue ver a solução de toda a sua vida. E ela se entrega, ela tem uma entrega ao Senhor. E esta entrega, amados, esta entrega é o que cambiou. E é o que deu a oportunidade para que mais e mais pessoas pudessem aceitar Jesus Cristo, através de um testemunho. Pero qual testemunho? Eu falei com Jesus, eu falei com o Messias, eu consegui ter um contato com o Messias, eu pude ter ali experiência maravilhosa, escutando tu palavra ali em el poço de Jacob. Eu consegui, eu esperei que não havia nada ali para poder correr a água, pero quando chega ali, estava o Messias, ele estava ali, ele prometido, que não ia vir de Samaria, ia vir por los judíos, e ele estava ali delante de mim. Então, se este testemunho, isso com que muitas e muitas pessoas, muitos samaritanos, foram buscar Jesus, querer falar com ele, querer conhecer, escutar de sua palavra e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É o início de uma grande obra, é o início de uma grande transformação. Nós estamos aqui sempre falando a respeito do que nós temos que fazer na obra, o que devemos buscar na obra, em obediência, a ser a vontade, a ser missões, a estar em serviço do reino. Pero amados, para estar em serviço do reino, temos que buscar nossas bendições, primeiro, porque através de nossas bendições vamos dar testemunho. Há necessidade. O que quero para mim? Qual necessidade que tenho? Oh Senhor, me prepare. Me ajuda, Senhor. Salva minha vida, meu Padre. Ajuda-me, Senhor Deus. Dê-me forças, Padre. Quita, Senhor Deus, os problemas. Ajuda, Senhor Deus. Transforma minha vida, Senhor. Para que agora sim pueda ser um missionário, Padre Santo, com uma pessoa transformada. Poder dar testemunho, Senhor Deus, de milagres e maravilhas que já foi operado em mim. Não vou falar de milagres de outro, vou falar de milagre que aconteceu em minha própria vida. Vou dar testemunho de mim mesmo. Um breve testemunho, quando aceitei Jesus Cristo, eu fumava. Eu tinha vício de fumar desde pequeno. Acostumei, não, desde escondido de meu padre, não, em PC, fumava. Mas quando aceitei Jesus Cristo, estava fumando 2 paquetes. 2 paquetes. E não havia nada, porque já havia tomado medicação, já de todo. Não havia maneira, era um demônio que estava ali me atormentando. Um demônio me atormentava e não me fazia quitar, mesmo aceitando Jesus Cristo. Pero eu tinha promessas. Porque se levantavam profetas para falar comigo. Promessas de Deus de estar em el púlpito, estar em altar, estar predicando a toda criatura. Já me dizia que eu ia para o outro lado do mundo, predicar o evangelho. Já era uma promessa. Então, depois da comida, um certo dia,
Eu fui ali fora, falei, Senhor Deus, haga algo. Eu não puedo. Eu não tenho forças. Eu não tenho, Senhor Deus, como resolver. Eu já tentei de todo. Só há uma maneira. Porque eu creio em ti. Eu sei que tu és verdadeiro. Eu sei que tu estás vivo e que tu tens o poder. Porque eu creio nesses milagres que passaram aqui, ó. E os testemunhos que eu escutei para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só que agora, Senhor Deus, eu necessito deste milagre. Agora sou eu que necessito. Para ser tu obra, eu necessito. O que eu posso fazer é quitar meu paquete e tirar-lhe a basura. É a única coisa que posso fazer. Lo demás é contigo, Senhor. Porque se me der o desespero de fumar, tendré que buscar o cigarrillo de novo, comprar outro. Pero tu tens poder para me quitar, porque eu quero fazer tua obra, eu quero te servir, pero eu não posso ser vergonha no Evangelho de Cristo. Eu tenho que ser de honra, tenho que ser um vaso de honra. Então, se ajuda-me, Senhor. E foi a partir deste momento que Deus operou, deste momento. Não foi um mês depois, nem um ano depois, foi neste momento, depois de anos fumando. Foi neste momento que Deus hizo uma obra em minha vida. Porque tinha um chamado, tinha promessas. E eu tinha que ser bendecido primeiro, para depois bendecir a los demás. Eu não poderia predicar o evangelho com um cigarrinho na mão. Eu tinha que dizer, chegar. Eu estou em Cristo. O Espírito Santo habita em mim. E não há como manter um vício e estar com o Espírito Santo. Então, Senhor Deus, ajuda-me porque eu não tenho forças. Então, eu apresentei como esta mulher samaritana. Apresentei um problema físico, material. E a parte espiritual, o Espírito Santo, a água viva, começou a trabalhar em minha vida naquele momento. Então, se isto é o que ele tem que passar na vida de cada um de nós, amados. Estar preparados para correr as bendições que Deus tem. Porque há coisas que tu não tens forças e não vai ter. Não queira depender de tus forças, porque tu não puedes. Há necessidade de crer em nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Em crer em las promessas de las bendições que já foi dada a Abraão. Há que se cumprir em nossas vidas. E é a partir de aí que podemos pedir a nosso Padre, como Jesus nos ensina, em nome de Jesus Cristo, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, empiece a operar milagres. E aí, amados, a hora que tu hablar com tu vecino, hablar del milagre que Deus faz, hablar de coisas poderosas que Deus operou em tu vida, os vecinos vão se quedar assim, pero como pode passar isto? Isso não pode ser verdade. Pero comigo passou. Deus operou. Deus existe. E Ele opera milagres. Pero há que estar com Jesus. Há que estar com Jesus. Com Jesus, tu tens os milagres que tu queiras. Porque Ele enviou a água viva. Que é o Espírito Santo de Deus. Isaías 44. Versículo 3. Porque eu derramarei, olha a promessa. Porque eu derramarei água sobre o sequedal e rios sobre a terra árida. Mi espírito derramarei sobre tu generação e mi bendição sobre tus renuevos. É a promessa. O que Jesus foi a fazer? Promessas que estavam em Isaías. Promessas que estavam já em Isaías, a promessa, já estava a promessa de que Jesus venia e ia trazer esta água viva a cada um de nós outros. Então, se Ele está operante, há que estar com esta água viva, que é o Espírito Santo, pero o Espírito Santo não quer estar parado. O Espírito Santo não quer estar parado. Ele quer nos usar. Porque Ele tem prisa da obra,
Tiene prisa de la obra, del reino de Dios, establecer el reino, la segunda venida de Jesús. Acuérdate que estamos en Hechos, en libro de Hechos, pero el libro no hay amén. Livro de Hechos não se cerrou. O livro de Hechos está aqui, está aí, em cada um de nós. Está em mim. Hasta a segunda venida de Jesus. É o mover do Espírito Santo. E Ele quer fazer em tu vida. Às vezes, mas Senhor, eu só vejo fazer na vida do pastor, na vida daquele irmão, na vida do outro irmão. Oh Senhor, eu não vejo fazer em minha vida. Parece que o Espírito Santo não quer trabalhar na minha vida. Ei, o Espírito Santo quer ter prisa. Ele quer trabalhar em tu vida e ter prisa, porque através de ti muitas pessoas serão salvas. As pessoas não vão mais para o inferno, porque há muitas pessoas indo para o inferno que está dependendo de nossas bendições, de ser bendecido, de receber as bendições do Senhor. E Deus quer operar, Deus quer derramar, Deus quer trabalhar em tu vida. Deus quer ungir tus manos, para que donde tu poner as manos prospere. Tu és hijo de Deus, és hija de Deus. E vemos esta mulher às 12 do meio-dia. Esta mulher ali onde não havia nada, que estava ali sola, e encontra com Jesus. Quantas vezes, amados, estamos solos? Quantas vezes estamos só? Queremos falar com alguém, não tem nenhuma pessoa que pueda nos escuchar. Tu chama um irmão, oh, perdona, irmão, envio mensagem, perdona porque estou em meu trabalho. Perdona porque estou em viagem. Perdona porque tenho que dormir porque trabalhei toda a noite. Pero não é culpa da pessoa. É assim que Deus quer. É um encontro. Deus não quer que tu use um irmão ou uma irmã. Deus quer que tu hable diretamente com Ele. Que tu vá ao poço. Que tu vá ao poço de Jacó. De vá buscar, falar diretamente com Ele, Senhor. Diretamente com Ele, aquele que tem poder para cambiar tu vida. Ele não quer que tu vá buscar um irmão. Não quer que vá buscar uma pessoa lá llena de unção. Não, Ele quer que tu vá buscar a Ele. Habla com Ele, vai no poço. Leva tus necessidades ali e habla com Ele, Senhor. Porque Ele quer operar milagros em tu vida. Pero Ele não quer que tenha uma pessoa aqui vendo, uma pessoa escutando, e outro ali que não quer, Ele quer só tu e Ele. Acuérdate de Eliseu, não? De la viuda. Cierra todo. Não chame a nada, é só tu e tus hijos. Porque a bendição, o milagro, só vai saber como vai ser tu e tu família. Não é para chamar, oh, os vecinos, vem aqui, vocês que traíram o aceite, vem aqui todos, vem aqui ver os milagros de Deus. Ei, não é isso que Deus quer. Deus quer um encontro contigo. Depois vai dar o testemunho. Pero o milagre quem vai ver é só tu. É isto que Deus quer. E é este milagre que as pessoas não vão entender. Este é o milagre da mulher samaritana, este cambio de uma pecadora, uma pessoa que cambiou e se entregou e já foi predicar o evangelho, porque primeiro recebeu sua bendição. Pero ela estava sola. Ela hasta queria que muita gente estivesse ali com ela, pero ela estava em pecado, não podia estar com os demais. Então, bueno, melhor que eu esteja solo, deixa-me as 12, porque o sol está top, nadie vai estar ali, então vou ali com água. E é de ali que vem a vitória. Amado, às vezes a vitória vem de onde tu não imaginas. Tu vai buscar ali para poder resolver ali uma agüita, não? Vou ali no poço, pero quem está te esperando ali, oh glória, oh quem está te esperando, o dueño de la bendición está te esperando ali, ó, esperando. Quando tu vai chegar triste ali, mira para a direita e esquerda, vê que não há nada, oh agora vou ali, oh com toda humildade, não? Com todo ali, todo o arrependimento, chega ali em el poço, quando tu vas tirar lá, quem está ali? Jesus Cristo te esperando. Jesus Cristo te esperando para bendecir, porque Ele tem uma obra contigo.
porque Ele tem algo grande, quer te usar de maneira tremenda, pero Ele quer te bendecir, Ele quer te ajudar, Ele quer operar milagros através de ti. Esta mulher samaritana, que estava ali sacando água, ela não podia ver nada, tinha que estar ali escondida. Ela tinha que sacar água do poço, não? E escondida, sem tomar tempo. Tinha problemas com a sociedade e era rechazada. Uma mulher que passava por problemas, uma mulher que não podia contar com nada, uma mulher que não, estava sola. Ela estava sola. Havia na necessidade de Jesus. E uma coisa interessante que é desta barreira, que quero falar agora, esta barreira que há entre os samaritanos e judeus. Esta barreira que há, atenção, esta barreira que há entre os homens e mulheres de Deus e as pessoas que estão no mundo. Esta barreira há que se romper, amados. Esta barreira não pode existir. Não que temos que estar fazendo o que eles fazem, não é isso. Pero temos que ir alcançar para que puedan ter a salvação. Jesus foi hasta uma pecadora para que ela pueda receber as bendições para chamar os demais para escuchar a palavra. E nós também devemos de ir, porque nós somos bendecidos. Você, pastor, eu não sou bendecido. Tu és bendecido sim. Tu és sim. Tu és bendecido sim. Eu tenho certeza que se te chamar aqui, tu vai se quedar mais de hora dizendo de todo o teu processo até o dia de hoje, desde quando aceitou Jesus Cristo, eu tenho certeza que há um montão de milagres para contar. Porque o crente tem milagre. Porque ele vive de milagre em milagre. Cada dia já é um milagre para o crente. Porque sabemos que o inimigo quer matar, roubar e destruir. E se nós estamos de pé, é porque vivimos de milagre em milagre. Então, se os problemas que passava entre estas barreiras era uma barreira cultural, uma delas, não? Por causa de crenças, por causa de não se entendiam. Outra problema racial entre samaritanos e judeus e outra religiosa, não? Porque cada um não tinha ali a Torá, que é o Pentateuco, que conhecemos como Pentateuco, não foi traduzido como Pentateuco, mas na verdade é a Torá, e eles, a partir de aí, o que sai de aí, eles já não entram mais em acordo. Então, se há um problema religioso também. Então, era uma mulher que tinha que viver separada, uma mulher que tinha que viver isolada, porque nem com o povo samaritano ela podia estar, muito menos com os judeus. Bueno, vou falar aqui rapidamente de dos problemas aparente e problema real. Dos problemas. O problema aparente, que muitos vão ver que nós muitas vezes vamos associar a nossos problemas, que são nossos problemas materiais, que são aparentes, que miramos e vemos os problemas, e o verdadeiro problema, que é o real. Primeiro problema desta mulher, ser samaritana. Então, você já tinha dificuldade para aceitar Jesus Cristo. A primeira. A segunda, ela estava preocupada em sacar a água. Ela foi em el poço para quitar água. Então, se ela tinha esta necessidade, se ela não tinha, não ia uma hora ela escondida para correr água. Outro problema aparente, ela tinha vergonha de seus próprios pecados. E por último, ela tinha problema com seu relacionamento. Porque Jesus mesmo diz, não, que este homem que está contigo, nem tu pertence, não é tuyo. Não? Então, ela estava em pecado, estava com o marido de outra mulher.
Então, uma mulher que estava vivendo um pecado. E tinham vários problemas. Apontei 4 aqui, mas se vamos buscar, vamos encontrar mais. Apontei aqui 4 problemas que esta mulher estava passando. Problemas aparentes. Problemas materiais, problema que se via. E a necessidade dela para tentar resolver. Pero só há problema real. Falta de Jesus. Esse é o único problema que ela tinha. Falta de Jesus. O que quero dizer com isto? Apontei 4 problemas dela e uma solução. Isto quero dizer, amados, para cada um de nós outros. Não importa o problema que tu estás passando. Não importa as lutas, não importa as dificuldades, se está em pecado ou não está em pecado. Atenção, porque há uma pessoa que pode resolver todos esses problemas, que é Jesus Cristo. Todos. Este sim é o problema real. Quando não temos Jesus. Temos Jesus para uma parte, mas não temos Ele para a outra. Temos Jesus para não ir aí fumar, ou beber, ou cometer algum, não? Mas para outras coisas, eu não tenho a Cristo. Aí que está o problema. Então devemos ter a Cristo em todo, porque aí não há mais problema, porque aí passa a ser um problema real e não um problema aparente. Então se resolve com Cristo. Não importa o problema, busca a Cristo. Não importa a dificuldade, busca a Cristo. Não importa se tu está tendo problema com tua família, com esposo, esposa, com os filhos, com os padres, não importa, busca a Cristo. Ai, porque eu tenho vício, busca a Cristo. Ai, porque eu tenho dificuldades, busca a Cristo. Ai, porque eu não puedo, porque tenho problema em las pernas, porque tenho problema em los braços, porque não puedo ver, busque a Cristo. Porque Ele vai cambiar. Ele é o problema, Ele é a parte real, o problema real que nos falta, é falta de Cristo. Devemos estar em Ele, buscar em Ele, alimentar em Ele. E vou falar agora, para terminar, 4 revelações de Jesus neste tema. 4 revelações de Jesus. Primeiro, ele se revela em João capítulo 4, versículo 10, que ele diz: se conheceras o dom de Deus e quem és de que te diz, dá-me de beber, tu lhe dirias, ele te daria água viva. Jesus não é a água viva, ele te daria a água viva, ele te daria a promessa, e ele cumpriu com a promessa, enviar ao Espírito Santo, que é água viva, água que corrente para todos nós outros. Outra coisa importante, outra revelação de Deus, Jesus se apresenta como um profeta. João capítulo 4, de 16 a 19. Jesus lhe disse: Vê, chama tu marido e vê acá. Respondeu a mulher e disse: Não tenho marido. Jesus lhe disse: Bem, has dicho, não tenho marido, porque 5 maridos has tenido, e el que agora tienes não é tu marido, ha dicho com verdade. Lhe dijo a mulher: Senhor, me parece que tu eres profeta. Então Jesus já se manifestou, se revelou como um profeta. Terceiro, ele se manifesta como um salvador. João 4, 22. Vosotros adorais lo que não sabeis, vosotros adoramos a lo que sabemos, porque a salvação viene de los judios. Então, se ele é judeu, ele se apresentou como um salvador. E em quarto, ele se apresenta como o Messias. E no versículo 24 e 26. Deus é Espírito, e os que lhe adoram, em espírito e em verdade, é necessário que adorem. Le dijo a mulher: sei que há de venir o Messias, chamado el Cristo. Quando ele venga, nos declarará toda a verdade. Jesus lhe dijo: eu sou el que habla contigo. Eu sou o Messias. Então, se ele se revela 4 vezes aqui. O que quero dizer com todo isto, amado, é que nós nos parecemos muitas vezes com esta mulher samaritana. O que devemos fazer é buscar este poço.
Porque Jesus estará ali. Vai em busca de resolver tus problemas. Não é que quedar parado. Ah, não, Deus vai resolver. Não, não. Vá em busca do poço. Vá em busca, porque Jesus estará ali para resolver para ti os problemas. Ele vai te apresentar a água viva. Ele te apresentará este Espírito Santo, que é o que vai te ajudar, ele professor que vai te ajudar a resolver estes problemas. E não terá mais sede, não terá mais problemas, porque é um rio de água viva que habita em ti. Então, se todos os problemas, temos que falar com o Espírito Santo, porque ele vai resolver. Que é que te incomoda? Que é que não te permite fazer? Vamos nos poner de pé agora em nome de Jesus. Cerram vossos olhos. Se quedam com os olhos cerrados agora. Se queres hablando bajito.